Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a sua vida e que o poder de Deus possa renovar você. Nós estamos na 13ª aula sobre demonologia. Hoje eu quero abrir um parêntese aqui. Nós estamos falando sobre a classe de demônios dos dominadores, sobre a classe dos demônios, daqueles que habitam no mundo tenebroso e que fazem opressão espiritual contra nós. Os principados e as potestades são demônios que não agem sobre a terra, mas as forças espirituais do mal, e os dominadores são os demônios que agem sobre a face da terra. Todo demônio, ele precisa de uma legalidade para agir. Toda ação de um espírito que domina a vida, quer seja a alma, o sentimento, a vida financeira, quer sejam demônios que dominam a mente da pessoa, produzindo perturbação, loucura, demônios que dominam a vida da pessoa, conduzindo a pessoa aos vícios, conduzindo a pessoa a uma vida de pecado, demônios dominadores que fazem com que espíritos de suicídio, demônios de acidente estejam operando e atuando sobre vidas e sobre famílias. Toda esta ação espiritual, ela precisa de algo chamado legalidade. Uma das coisas que dá legalidade aos dominadores para terem o direito de dominar e destruir uma vida são as maldições espirituais. E eu quero falar de forma direta, de forma breve. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Eu terei imenso prazer em responder as suas questões e as suas dúvidas. Nós vamos ler um texto agora em Provérbios capítulo 26, versículo 2, Provérbios 26, verso 2, esse texto fundamenta uma das principais e grandes verdades sobre maldição. É a partir daí que nós temos que entender e compreender como funcionam e quais os valores de uma maldição que dão ao dominador, dão aos demônios o poder e a possibilidade de amarrar a vida de uma pessoa debaixo de uma condenação ou de uma maldição espiritual. Provérbios 26, verso 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. Esse é o valor fundamental e é o principal entendimento que nós temos que ter. A maldição sem uma legalidade, uma maldição sem uma causa, ela não tem o poder para se cumprir na vida de ninguém. Obviamente, uma pessoa distante de Deus, ela tem a vida espiritual aberta a uma maldição. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e toda pessoa que está longe de Deus, ela tem consigo sim maldições espirituais, dominadores que o amarrarão debaixo do poder da mentira, do vício, do engano. A pessoa sem Deus, ela está aberta às maldições que podem acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Se nós compreendemos que a maldição, se não tem causa, não cumpre, obviamente o questionamento que nós fazemos é se um cristão pode estar debaixo de maldição. O questionamento que nós temos é se o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições. Na palavra do Senhor, quando Jesus morre na cruz do Calvário, toda morte na cruz daquela época representava uma maldição. A pessoa maldita, ela morria na cruz do Calvário. Uma das características da cruz, ou de quem morria na cruz, é que essa pessoa morria amaldiçoado pelos homens. Tinha-se a crença de que a pessoa que morre na cruz já entrava na eternidade debaixo de uma maldição. Jesus não tinha pecado, então isso simboliza que ele levou sobre si todas as maldições que nós tínhamos. As maldições que eram nossas, elas estavam sobre ele. Colossenses diz que todo escrito de dívida que pesava ou que era contrário a nós foi cancelado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que na cruz do Calvário Jesus, ele tirou todas as armas, ele despojou o inimigo. A única arma que o diabo tem contra nós cristãos é a mentira. Mas se ele levou todas as maldições, é possível que um cristão esteja debaixo de maldição? É possível que a minha vida, em momentos específicos ou áreas específicas, eles tenham maldição? A grande verdade
E o grande fundamento é que, se não há causa, essa maldição não tem poder para se cumprir. E eu quero estudar, refletir com você sobre algumas causas, algumas coisas que podem trazer sim maldição e que abrem a brecha ou dão ao diabo a legalidade de trazer maldição sobre um cristão ou sobre um não cristão. Primeiro eu quero refletir em Êxodo capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, Êxodo 20 versículo 5. Êxodo capítulo 20 versos 5 e verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeiro, a Bíblia deixa muito claro aqui que a maldição ela pode ser herdada, ela pode vir de pais para filhos. É importante que você entenda, Deus disse assim, que até a terceira e quarta geração, Deus cobra algo dos pais dos filhos, e daqueles que estão debaixo da graça do Senhor, Deus o cobre com a sua misericórdia até 1000 gerações. É claro que Davi, quando recebeu de Deus a promessa de que o seu reino seria eterno, de que sobre o trono de Davi haveria um rei, e Jesus nasce da raiz de Jessé, Jesus nasce da genealogia de Jesus. Obviamente Deus estava cumprindo em Jesus uma promessa feita a Davi, de que a atitude de Davi de edificar a igreja, de construir a casa do Senhor, aquela atitude foi de bênção na vida dos seus filhos, dos seus netos, e ela chega em Jesus, e o reino eterno de Jesus permanece como fruto de uma bênção que Deus havia dado a Davi. E assim como Deus, na sua graça, pega a misericórdia e vai até 1000 gerações, a Bíblia diz que até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus, o Senhor cobra os seus pecados, as suas iniquidades. Então existe algo de legalidade quando é uma maldição hereditária, quando muitas vezes o filho se parece muito com o pai, quando muitas vezes famílias são dominadas por espíritos de homicídio, de suicídio, famílias que muitas vezes perdem um ente querido de geração em geração através de acidente, famílias que têm um histórico de violência, famílias que têm um histórico de divórcio, famílias que muitas vezes são dominadas por um dominador, um espírito que age de geração em geração, destruindo a família e amarrando pessoas. Tem mulheres e homens também que nunca se casam, que eles querem, anseiam, desejam, mas você percebe que naquela família de geração em geração existe alguém com a vida sentimental amarrada e destruída. Bispo, se a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre, existe uma legalidade, algo que a palavra de Deus determina que sim pode acontecer, que é um espírito dominador que recebeu o direito de agir naquela família, de amarrar e destruir. Ora, se um pai ou um avô seu ou de alguém conhecido seu no passado cometeu um homicídio, e aquela família que perdeu o ente querido amarrou aquela família, quer que seja cobrado espiritualmente aquilo que fez, sem dúvida a maldição lançada sobre um avô pode estar no pai, pode estar no filho. O que nós precisamos compreender é que em Cristo Jesus as coisas velhas passaram, o escrito de dívida que era contrário a nós, ele passou. Mas se nós percebemos que há maldições que vêm cronologicamente, geneticamente, de doenças como câncer, como diabetes, se existe um histórico na minha família de que há uma maldição, e eu quero que você entenda isso,
Toda maldição, para ser quebrada, precisa da oração de 2 ou mais. A Jesus disse que tudo que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa será ligado ou desligado no céu. Assim como a maldição foi ligada, a bênção ou desligamento dessa maldição precisa ser feito no céu. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu tenho que procurar um pastor, preciso procurar um irmão por quem eu tenha muito respeito, dizer: olha, eu acredito que é uma maldição na minha vida, na minha família, que está vindo de geração em geração, mas isso precisa parar, precisa ser quebrado. Então eu preciso procurar alguém, orar em concordância. Por isso o amém, o assim seja. Por isso nós precisamos orar concordando um com o outro, para que seja desligado e desfeito no céu. Então a maldição, ela pode vir primeiro como causa geneticamente, ou ele pode vir de geração em geração. Se na sua vida ou na vida de pessoas que você acompanha em oração, em aconselhamento, você perceber que é um espírito dominador agindo de geração em geração, essa maldição precisa ser quebrada, porque existe uma coisa chamada legalidade. Talvez o pecado não foi dele, foi de pessoas que ficaram para trás, precisa ser desfeito. Eu vou continuar falando sobre maldição e você vai quebrar toda a maldição na sua vida, na vida dos seus discípulos. Isso não tem poder, em nome de Jesus.